Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Amados, amadas, irmãos e irmãs, vamos hoje falar do seu tranca-ruas. Tranca-rua pode ser no plural ou não, é a mesma coisa. Tem alguns aspectos que, para você que está chegando a primeira vez no canal, eu falo da essência do Exu e dos seus médiuns. Então, o que acontece? Eu sei que tem seu tranca-rua das almas, seu tranca-rua do Embaré, seu tranca-rua da Calunga, seu tranca-rua das Sete Encruzilhadas, mas eu estou falando do seu tranca-ruas. E esse outro nome é o ponto de força. Eu estou criando aqui no canal uma playlist que chama Reinos, tá? Então, se você for lá, já tem o Reino das Encruzilhadas. Então, se o seu tranca-ruas for das Encruzilhadas, você vai mesclar as informações, tá? Então, aqui eu vou falar do seu tranca-ruas. Por quê? As pessoas acham que existe uma grande diferença. Tranca-rua é tranca-rua. Na parte que cabe da semelhança ao médium, nunca é igual, gente. Vocês têm que pensar, visualizar que cada espírito tem a sua própria identidade, a sua própria personalidade. Então, nem todos os tranca-ruas foram padres, foram médicos, enfim. Então é impossível. Eu sempre digo, é como se fosse um advogado. Então tem criminalista, trabalhista, civil, é isso, tá? Então, entenda a essência do seu tranca-rua e entenda que igual não é a mesma coisa que semelhante. Então, não significa que todas as características você vai ter. Até mesmo porque isso envolve maturidade, tempo de experiência com o seu tranca-ruas, vivência, a vivência religiosa, porque o candomblé traz uma vibe, a umbanda outra vibe, a quimbanda outra vibe. E é óbvio que esse tranca-rua ele vai se manifestar diferente, tá? Mas quando a gente começa a entender para que serve um advogado, para que serve um médico, para que serve uma cabeleireira, a gente entende o trabalho. Então, seu tranca-rua, independente do universo que ele esteja se manifestando na vida desse médium, vai ser semelhante, mas nunca igual. Tá? Eu tenho seu tranca-ruas das almas, tá? E eu vou contar um pouquinho, então vocês vão associando o tranca-ruas, a experiência, entende a história, e através da história você vê o que é semelhante com você, e aí tem muita coisa que para os médiuns mais jovens, escutando, assistindo e refletindo dentro desse vídeo, vai contribuir muito, tá? Primeiro, o seu tranca-rua, ele tem uma expressão forte. Os médiuns do seu tranca-rua têm que ter essa sensibilidade, porque a vibe dele é diferente dos outros Exus. Todo Exu é caminho, todo Exu é prosperidade, todo Exu é saúde, todo Exu é limpeza, todo Exu trabalha com Egum, limpa Egum, todo Exu faz descarrego, todos. Então, tudo que você ouvir de bom, de trabalho, todos os Exus fazem. Mas seu tranca-rua, ele tem uma diferença. O seu tranca-rua, primeiro, que ele gosta de ajudar, ele gosta de contribuir, mas a natureza dele
é uma natureza prática e objetiva. Então, o seu tranca-rua, ele, como diz o nome, né, tranca-ruas. A mesma pessoa que tranca, fecha. E isso é qualquer coisa da vida. Então essa coisa de romantizar Exu, eu nunca vi Exu fazer uma coisa dessa, porque não tem experiência. Porque se ele tiver que descer, usando os termos católicos, ao inferno, ele desce. E se ele tiver que subir aos céus, ele desce. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quem carrega o seu tranca-ruas, não adianta querer encaixar ele no que você acredita, no que você quer. Já faz parte do aprendizado dos médiuns esse ensinamento. Por quê? O médium se romantiza. Porque o meu Exu é da luz, o meu Exu faz caridade, o seu tranca-ruas que anda comigo, ele é formoso. Ele é mesmo, ninguém diz que não. Mas ele é muitas outras coisas que podem fugir da sua crença, da sua visão de mundo, das suas ritualísticas. Portanto, o médium que não se afinar com o seu tranca-rua, com a sua própria entidade, o seu tranca-rua ele abandona. Porque ele não tem nada disso. Eu não vou prejudicar, eu não vou fazer mal para o meu médium, para o meu cavalo, para o meu aparelho, não é nada disso. Ele não vai investir num médium que não anda com ele. E o que isso quer dizer? Que é uma lição. Então, você que carrega seu tranca-rua, você vai aprender o seguinte: os mais maduros, os mais velhos com seu tranca-rua sabem muito bem o que eu estou dizendo. Ele te deixa aí. Aí depois que você quebra muito a cara, você vai lá, pelo amor de Deus, seu tranca-rua, volta, porque minha vida nunca mais foi a mesma coisa. E aí você acaba aprendendo pela dor e pelas suas escolhas, pela mania de querer levar um Exu do nível, do porte, da extensão de um tranca-rua para sua caixinha que ainda não está desenvolvida. Seu tranca-rua, ele é mente, ele é expansão, ele é criação, ele é caminho, ele é um senhor, é um rei, é um lorde. Muita gente fala do seu tranca-rua, porque o próprio seu tranca-ruas criou essa egrégora, criou o nome dele. E não é um só, a gente está falando de uma falange. Porque as pessoas têm mania de achar que só tem um tranca-rua. Não tem muitos. É uma falange, é uma comunidade. É o estado de São Paulo todinho, tô brincando. Eles são muito poderosos. Eu, sinceramente, com 40 anos convivendo com seu tranca-rua, se eu disser que eu sei exatamente o que ele gosta, o que ele pensa, eu vou estar mentindo, tá? Mas ele é bom, ele é suave, ele é fino, ele é elegante, ele é charmoso, ele tem um encanto, Tanto é que, por exemplo, quando eu iniciei o canal, eu falei assim: seu Tranca, me ajuda a montar uma prece, uma oração, para pôr aqui no canal do YouTube, porque eu não sabia o que pôr, estava começando o canal, e enfim. E para ajudar as pessoas, porque as pessoas elas estão desaprendendo a fazer prece. A prece tem o poder de se conectar, a prece tem o poder de ajudar na viagem astral, de expandir mediunidade. Aí ele me ajudou a montar a prece. Aí ele fez assim: Sandro, é o seguinte, essa prece é para contribuir com o teu canal. Essa prece vai ajudar muitas pessoas.
Muitas. Eu vou atender. Tanto é que se você vai na prece, está cheio de depoimento. Graças a seu tranca-rua. Cheio. Lotado. É um dos vídeos que levantou esse canal. Tá? Aí vem muita gente e faz assim, passa a prece por escrito. Passa a prece por escrito. E eu explico, gente, essa prece não foi feita. A magia não está em escrever e você fazer na sua casa. A magia está dessa prece em assistir o vídeo. Justamente para o canal crescer. É a troca de Exu. Você está ajudando a minha matéria e eu vou ajudar você. Então tem muita gente que teve o trabalho de ir lá, copiar a prece, e eu não sei se teve resultado. Porque a magia não é essa. A magia que ele deu é para assistir o vídeo. Ah, você está falando da prece? Não, eu estou dando um exemplo que não tem talvez com seu tranca-rua. Não tem talvez, não. Ele é bonzinho, ele vai aceitar que eu faço desse jeito. Não vai. Não vai. Só quem é médium do seu tranca-rua vai conseguir compreender o que eu estou dizendo. Ele não aceita, mas ele não vai dar escândalo, ele não vai xingar. Você vai lá, eu estou usando a oração como um exemplo. Você vai lá copiar a oração, dá 4 páginas, vai fazer, não vai acontecer nada. Provavelmente não vai acontecer nada. Porque a magia está em seguir como ele pediu, como ele ensinou. Então aí a gente está falando de consulente. A gente está falando de quem vai fazer a prece. Agora você imagina o risco de faca que os médiuns do seu tranca-rua passam? Eu não estou falando, ele não tem talvez, ele não tem será. Seu tranca-rua não tem, eu sou bonzinho, eu vou aceitar você, médium, como você é. Não aceita. Não aceita. Então você vai rodar, 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 rodar até a hora que você cansa. E aí, com as cicatrizes da vida, você faz assim, seu tranca-rua, o senhor estava certo, o senhor pode voltar a cuidar de mim? Os médiuns passam por isso. Então vocês que são médiuns novos, já aprende desde cedo, que com ele não tem talvez. Eu busquei uma palavra para tentar descrever um aspecto do seu tranca-rua. Não importa a vertente, tá? Não importa o campo de força, se é cruzeiro, se é encruzilhado, se é almas, é seu tranca-rua. Prisão. Então você imagina uma prisão de grade, tudo trancado. Aquela pessoa anda naquele quadradinho. E ali já tem o vaso sanitário, ali chega a comida, aí sai para pegar sol. Então imagine essa prisão na vida. Então a pessoa não encontra caminho. No trabalho, roda, roda, roda. A pessoa no amor, roda, roda, roda. A pessoa na saúde, médico não acha que tem, não acha problema. E essa pessoa, as prisões mentais. Porque eu estou há 20 anos sofrendo por causa desse homem. Eu estou há 20 anos sofrendo por causa dessa mulher. Seu tranca-rua. Essa prisão, essa chave de abrir essa porta, é seu tranca-rua. O que acontece com muitas pessoas que vão buscar a ajuda do seu tranca-rua? A pessoa está há muito tempo, igual um passarinho na gaiola, ele abre a porta e fala assim para o canarinho, pode voar, eu abri a porta. Não sai. Não sai. O medo, a frustração, o trauma, a falta de visão, a falta de confiança, a falta de fé. A gente não pode dizer nunca que as coisas sejam uma verdade absoluta. Mas eu posso dizer que para andar com o seu tranca-rua, você tem que ter coragem. Os médiuns principalmente, porque você é desafiado constantemente a sair da prisão.
eu acho que eu consegui me expressar, porque essa parte é muito profunda e eu não consigo, porque tem pessoas que necessitam de mais informações para não ficar raso. Mas quem já passou, na primeira frase já me entendeu. Então é isso. 90%, eu estou chutando aqui, tá? Não existe uma verdade absoluta. 90% das pessoas que carregam o seu tranca-ruas tem sacerdócio. Tem sacerdócio. Ou esse sacerdócio vai ser num terreiro, ou esse sacerdócio vai ser num templo espiritualista, ou esse sacerdócio vai ser um cartomante, vai ser algo espiritual, tá? Mas há um sacerdócio. Os médiuns mais jovens, pode acontecer, na verdade, em grande parte acontece isso. No desenvolvimento, naquele período dos 15, eu estou chutando aqui, dos 15 aos 20 anos, pode ser que outro Exu se manifeste até esse médium adquirir maturidade espiritual, maturidade mental, maturidade física para poder aguentar o peso, a egrégora, a energia do seu tranca-rua. Aonde o seu tranca-rua passa, se ele tiver na vibe boa, né? Que a gente não está falando dele aqui na vertente de ataque, porque Deus me livre. Deus me livre. Entendeu? Eu não sei do que o seu tranca-rua virado no capeta, do que ele seria capaz de fazer, mas vamos falar da vibe boa. Então, é incrível. A casa tem sossego, as coisas caminham, ele cobra. Eu não mandei você fazer isso, eu não mandei você fazer isso, as coisas, enquanto você não vai fazer o que ele pediu, como ele pediu, a coisa vai ficando pesada, você vai desanimando, você vai ficando sem força. E ele observa as atitudes. Então, por exemplo, ele acendeu um incenso para mim? Ele acendeu uma vela para mim? Ele colocou um padezinho para mim? Ele jogou uma cachaça ali na rua para mim? Ou ele tinha dinheiro para comprar um gin? Por que ele me dá só essas 51? Então, o seu tranca-rua, ele vai medir muitos médiuns com essa régua, né? Dar e receber. Dar e receber. Tanto é que quando eu comecei o canal, por orientação dele da Padilha, mas eu estou contando da parte do seu tranca-rua, ele pedia para eu dizer assim: estou no aqui, estou no agora, estou aqui porque me faz bem. Ele pedia para eu falar isso. E eu falei assim, mas por quê? Né? Enfim, hoje faz sentido para mim. Porque quando eu comecei o canal, ai meu Deus, que dificuldade. Os vídeos não tinham qualidade, eu não sabia mexer com tecnologia. Quando eu ia assistir os vídeos, eu trocava os plurais, eu estava nervoso, eu ficava ansioso, eu tremia a mesa, eu batia o pé. Por quê? Eu não tinha intimidade com gravações, com vídeos, com essas coisas. Eu me perdia. Mas os conteúdos dos vídeos são bons. São bons, mas eu estava ali encontrando a essência, encontrando o caminho, encontrando o meu bem-estar naquele novo universo. Mas você está falando muito de você, lógico que eu estou falando de mim. Eu sou do seu tranca-rua, eu estou dando a minha experiência. Estou contando a minha experiência. Aí você pega a experiência que eu relato e você vai vendo nos campos da sua vida. Porque os médiuns do seu tranca-rua têm o hábito de começar coisas do zero. Não é começar a vida do zero. Não é isso. É começar coisas do zero. Então, por exemplo, eu tenho uma profissão, aí ele faz assim para mim. Faz de conta que eu sou advogado.
Aí ele faz assim para mim: agora você vai fazer advocacia, mas também vai ser cartomante. Como assim, seu tranca-rua? Vai queimar meu filme. Começa. Aí você tá, advogado, virou cartomante, aí seu tranca-rua faz assim: agora você vai começar vídeos no YouTube. Então, é assim, não importa o momento da vida, o estágio da vida, esse movimento que ele tem de trazer para os seus médiuns conhecimento, estrutura e coisas novas, enquanto esse médium não entende que isso é da essência do seu tranca-rua, basta. Por quê? Eu sou da Umbanda e eu trabalho muito mais com caboclo, muito mais com preto velho. Tudo bem, talvez você não vai ter essas características tão acentuadas como eu, que entreguei a minha vida para ele. Entende? Quem manda aqui nessa minha cabeça é ele, Padilha. Então é óbvio que eu estou muito mais próximo da vibe, da energia dele. Agora, quando eu estava na Umbanda, no século passado, que era século passado, 1980, sei lá, não era tão forte essa vibe. Por quê? Tinha os caboclos, tinha os baianos, aquelas coisas todas. E com o passar dos anos, o seu tranca-rua foi passando à frente. E aí, esse sou eu hoje. Muito prazer, obrigado. Eu não posso nunca generalizar, né? Mas vamos lá. Quem carrega seu tranca-ruas, principalmente na vibe que eu estou, aonde ele, por exemplo, é o chefe da casa, nós temos que tomar muito cuidado com outro sacerdote colocando a mão na gente. Então, muito sacerdote pode não gostar do que eu estou dizendo, por quê? Por vários fatores, que não vamos entrar nos méritos. Mas eu tenho aqui nesse canal, pelo menos umas 9 ou 12 pessoas do seu Tranca-Rua das Almas, tem alguns da Encruzilhada também, que já relataram, em particular para mim, a confusão que a vida virou a hora que foi mexer com a cabeça deles e com outros sacerdotes. O seu tranca-rua se afasta, já que você escolheu isso daí, vai viver com isso. Tem problema não? Mas eu não estou junto, tá? Então, tem que consultar o teu Exu. Quem tem tranca-rua tem que consultar. Não vai agindo pela sua própria cabeça, ou porque você assistiu um vídeo na internet, ou porque apareceu um feitiço na internet, ou porque o babá, não sei quem, falou e te deu 1000 juras de morte, de destruição e não sei o quê, e você se entrega, não. Consulta o seu tranca-ruas, porque dali para frente é a tragédia. Então, existe médiuns do seu tranca-rua que, infelizmente, passam por essa experiência, que eu também vejo como maturidade espiritual. Porque a hora que você cai num buraco uma vez, se cair duas é porque é burro. Não tem outra palavra. Porque é o que eu falei, ou é ou não é com o seu tranca-rua. Não tem, ai que fofinho, tá bom. Não tem. Não tem. O que o seu tranca-rua faz? Ele faz nós médiuns nos tornarmos muito práticos e objetivos. Mas, quando há necessidade de um aprofundamento, por exemplo, se eu estiver com um grupo e eu tiver que ensinar algo, é lógico que eu vou ter que ter uma didática para passar aquele conteúdo. Mas o nosso dia a dia, a nossa vida pessoal, ela é muito prática e objetiva. Então, por exemplo, no celular, a pessoa, oi, eu não respondo. Mas de jeito nenhum. Não respondo, porque a pessoa acha que eu estou sentado no sofá e que eu posso ficar ali conversando. Oi, sabe o que é? Não. Os médios do seu tranca-rua não tem.
Então, quando a pessoa manda, olha, oi, Sandro, eu queria marcar uma consulta, quanto que é a consulta, como funciona, acabou. Ai, mas não vem, gente. A gente para parar, para escutar a história todinha, a gente tem que ganhar por isso. Entende? A psicóloga escuta de graça, o médico escuta de graça, você, independente da área que você trabalha, você empresta a roupa da loja de graça. Então, o médium do seu tranca-rua é muito prático, objetivo e justo. Não adianta vir, ai... E ao longo da vida, quando isso chega, a gente tem problemas, né? Porque as pessoas estranham. Aí a gente vai amadurecendo, vai policiando isso, para quê? Para que as pessoas que estão do lado de lá entendam que a gente não funciona assim. Porque a gente não vai... Gente, um médium do seu tranca-rua, ele não vai se vender. Ele não vai se submeter. Ele não... Ai, ó, a pessoa faz assim. Tenho R$1.000. Ou você me atende, ou você vai perder. Querida, pode levar embora você, seu R$1.000. Você é o Satanás, meu bem. Não vem me chantagear, não. Aliás, querida... Você pega esses R$1.000, está cheio de sacerdote por aí, vai lá e gasta com eles. Não fui eu que fui na tua porta, não fui eu que fui te chamar, não sou eu que preciso de você. Eu estou aqui dando exemplos, tá? Exemplo dos médiuns do seu tranca-rua. Ele sabe muito bem que ele pode ajudar, que ele pode resolver. Mas sentiu que a pessoa está tirando uma com a cara dele, ele não se vende. Porque o médium do seu tranca-rua já intui. Essa mulher precisa de você. Esse homem precisa de você. Mas, deixa correr gira. Deixa correr gira. Quando voltar, volta mansinho. Entendeu? Então, não tem aquelas pessoas arrogantes, prepotentes, que acham que compra tudo e todos. Com os médiums e com o seu tranca-rua, vai se dar muito mal. Muito mal. Porque tem que saber chegar. Seu tranca-rua, como eu disse, ele é fino, ele tem classe, ele tem educação. Então, se ele quiser alguma coisa, ele pede, ô meu filho, eu queria que você fizesse isso, isso e isso para mim. Que tempo que você me dá para fazer? É isso. É prático e objetivo. Eu acho que fez sentido. Essa parte acaba aparecendo que os médiums são muito sistemáticos. E eu não sei se parece ou se são mesmo, porque eu sou sistemático. Então, para fazer o vídeo, eu me preparo, eu desligo tudo, eu não quero ninguém perto de mim, eu não quero ninguém passando. Se eu tiver de mau humor, de TPM, porque, gente, eu tenho TPM, tá? Eu fico doido. Então, se eu tiver com a minha TPM, eu não faço vídeo, eu não abro o celular, eu não mexo em nada. Por quê? Eu não estou numa vibe boa, eu estou na minha TPM. Então, enquanto eu não resolver aquilo, eu não vou fazer outra coisa. Porque eu acredito que a dor vem a serviço. Se aquilo está me incomodando, é porque aquilo está me ensinando alguma coisa que eu não entendi. Entendeu, médiuns do seu tranca-rua? Entendeu? Para refletir nesse aspecto. Se tem algo te amargurando, te deixando irritado, estressado, e você está com aquela coisa, você está parecendo uma feridinha, ovo da casca mole, tem algo errado. E você que é mais maduro já sabe disso. Já sabe. Tem alguma coisa acontecendo no reino da Dinamarca. Aí, meu bem, jogo o búzios de Exu, aí vai consultar, vai acender vela, seu tranca-rua me revela o que está acontecendo. E salve as forças de quem pode mais. Um médium do seu tranca-rua vai me entender. Os médiums do seu tranca-rua, eles criam magia naturalmente. Eles criam as próprias magias. Cada médium do seu tranca-rua, se você for ver a ritualística, o jeito de fazer os pagodes deles são diferentes.
E funciona. Funciona. Só vou te dizer uma coisa. As coisas com seu tranca-rua, 90% das vezes não funciona por causa da pessoa. A não ser assim, a pessoa está com uma doença terminal, aí a gente vai chamar o seu tranca-rua, né? Com toda certeza, ele vai fazer tudo que ele pode. Tudo que ele pode. Então, depois que quebrou a perna, meu bem, tem que pôr gesso. O seu tranca-rua não cola o osso do dia para o outro, né? Milagre é Deus. Mas é isso, deu para entender. E os médiuns também, existe neles uma paranormalidade. Essa paranormalidade, os médiuns ficam quietinhos. Por quê? Não são todas as pessoas, ou terreiros, ou casas que entendem essas paranormalidades. Então, os médiuns do seu tranca-rua, eles racham coisas, eles estouram lâmpadas, balança lustre. O seu tranca-rua, ele se manifesta. O seu tranca-rua, ele aparece. E isso não é comparando ele a outros Exus. Só que cada um sabe o que tem, eu sempre digo isso. Cada um sabe o que tem. Então o seu tranca-rua me conhece de frente para trás. Se ele estoura uma lâmpada, se ele aparece, as velas dele pegam fogo. Entende? Ele come até o plástico. E aí, eu já sei disso. Então, essa experiência, os médiuns vão virar rotina, gente. Não tem nada, nem é evento paranormal, já é rotina. É como se fosse comer arroz e feijão. Então, são detalhes médios do seu tranca-rua. Depois vocês deixam o comentário aqui, hein? Para enriquecer o vídeo. Isso é muito importante. E vocês que convivem com o seu tranca-rua também. Características de profissões. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem seu tranca-ruas tem essas profissões. Características de profissões. Geralmente são aquelas profissões que tem que consertar. Aí eu vou dar um exemplo. Mecânico, conserta. O médico, conserta. O psicólogo, o terapeuta, conserta. A astrologia, conserta. Porque a astrologia não é evidência. A astrologia é o quê? Ela dá probabilidades, né? Mas o principal da astrologia é fazer o quê? A reflexão dentro de um autoconhecimento. O que aquela pessoa com aquele planeta, com aquele astro, com aquele ascendente tem como características e tendências. Aí a pessoa passa no astrólogo, ela observa aquilo e ela começa a fazer suas autocorreções, seus autos ajustes. Então os médiuns do seu tranca-rua, eles estão muito envolvidos com essas coisas de consertar, até mesmo coisas de extraterrestre. Sim. Sim, eu não acredito em 95% do que eu vejo, falando aqui no YouTube ou em outras coisas, de extraterrestre, mas eu acredito. Eu acredito em energias, eu acredito em presenças, eu acredito em seres de outras dimensões. O que eu não acredito? Ai, porque é o Salvador. Ai, porque é o Jesus Cristo que vem de Sírios. Ai, não, isso eu não acredito. Isso não, eu não acredito. Pode ser que um dia eu venha acreditar, porque a gente muda de opinião. Eu acredito nesses seres, nessas energias, nessas conexões, nessa passagem de conhecimento, seja ele espiritual, esotérico ou físico, tá? E é isso, é profundo, né? Então, os médiuns do seu tranca-rua têm esses universos. E aí, como é que você faz um vídeo e fala que é assim? Não é. Você acha que um médico é igual a um astrólogo? Não é. Não é. Então, vamos compreender essas essências de consertar as coisas que o Exu tranca-rua tem. Os médiuns do seu tranca-rua, quem convive, quem está no dia a dia com esses médiuns, podem considerar esses médiuns pessoas frias. Não na verdade,
Como eu falei dessa coisa prática e objetiva, os médiuns não gostam de perder tempo. Todo dia a mesma história, todo dia a mesma conversa, todo dia o mesmo problema. Então, o que o seu tranca-rua ensina? Enquanto você viver isso, você vai ter mais disso. Então ele manda a gente picar a mula. Então os médiuns do seu tranca-rua costumam sair cedo de casa, não aguentam as regras e as imposições familiares, os relacionamentos, estou dizendo de casado, tá? Ou namoro. Esses médiuns são ótimos, eu não estou puxando sardinha, são companheiros, são presentes, cobram, mas a estabilidade, a qualidade é muito presente nos médiuns do seu tranca-rua. Muito presente. Porque a qualidade é tudo. A quantidade para os médiuns não quer dizer quase nada. A não ser se for aquele médium jovem, que tem que desfrutar muito, conhecer, rodar, pode até ser, né? Quem não, né? Mas na fase mais adulto, maduro, não. Estabilidade é tudo. Porque o seu tranca-rua sabe, se o meu médium ficar com a vida financeira bagunçada, com a vida amorosa bagunçada, ele não vai ter cabeça para cuidar de ninguém. Ele não vai ter cabeça para a religião. Ele não vai ter cabeça para a espiritualidade. Aí a casa vai virar uma casa de fofoca, uma casa de confusão, uma casa de mimimi. E não uma casa onde as pessoas cresçam, desenvolvam e evoluam. Faz sentido que ele não gosta disso na casa dele? Então, me diga aí, você que é de terreiro e o chefe da casa é um tranca-rua. Pois é, o couro come, ele não gosta. Não gosta. Os médiuns, então, tem essa expressão do seu tranca-rua de serem muito persistentes. Então, por mais que doa, se tiver que esperar alguma coisa, eles têm um tempo, eles esperam. Eles são persistentes. Se tiver que refazer de novo, ele pode xingar o mundo todo, mas ele vai lá e faz. Os médiuns do seu tranca-rua não costumam abandonar o barco. Então dá um trovão, vem uma onda, todo mundo pula do barco com medo. Os médiuns não, eles ficam até o final. Eles ficam até o final. Principalmente porque se os médiuns do seu tranca-rua der a palavra é lei. E se o médium do seu tranca-rua não cumprir a palavra, arranjou problema. Porque o seu tranca-rua tem essa coisa, né? Não envergonha meu nome. Não envergonha minha falange. Você faça suas merdas, mas não põe meu nome junto. Meu nome, eu honro meu nome. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, os médiuns têm essa característica de persistentes e de odiar com todas as forças mentiras. E detalhe, omissão para os médiuns do seu tranca-rua também é mentira. Acabou. Acabou. Não tem segunda chance. Não tem. É muito radical. Pois é, eu também achava. Mas não tem outra solução. Seu tranca-rua com mentira, com omissão, ele passa isso para os médiuns. A gente não perdoa nunca mais. E não é um perdoar de perseguição, nada disso. A pessoa não existe. A pessoa não passa nem nas memórias. É como se aquela situação, aquela mentira, aquela enrolação, aquela omissão nunca tivesse acontecido. Os médiuns do seu tranca-rua passam 1, 2 meses, eles deletam a pessoa da vida. Não é da cabeça, não. É da vida. A não ser se tem algum rabo preso. Por exemplo, levou um chifre, mas tem um filho no caminho. Aí, se prepara. Se prepara, porque esse fato do médium não conseguir esquecer
porque tem aquela criança no meio, fazendo vínculo, a pessoa se prepara, porque vai conhecer a frieza e o desprezo. E é muito provável que esse médium do seu tranca-rua dê um jeito. Estou dando exemplo, gente. Estou dando exemplos desse médium do seu tranca-rua dar um jeito de pegar esse menino. Porque o que é dele é dele. Então, pode ser médiums homens, podem ser médiums mulheres, mas o que é do seu tranca-rua é do seu tranca-rua. E se por acaso, um exemplo, o pai tirou a criança da mãe e não sei o que na justiça, e aquela mãe é do seu tranca-rua. Estou dando um exemplo, tá? Vai ficar com a criança, feriu a mãe, e ela, por ser média do seu tranca-rua, o filho tem que estar com ela, né? Aquele homem vai ficar com o menino, mas nunca mais, enquanto ele estiver com o menino, ele não vai ser feliz no amor. Ele vai sentir a dor que ele está causando. Então, se a coisa for bem conversada, se a coisa for compartilhada e equilibrada, sem mentiras, sem omissões e sem golpes, todo mundo vai ser feliz. Mas caso haja um negócio, a pessoa que apronta com um médio do seu tranca-rua, apronta, gente, apronta. De propósito faz uma maldade, porque às vezes a gente magoa as pessoas até sem querer, não é? Quem não? É às vezes, né? Então, quem tem TPM tem, todo mundo tem. Então, mas aquela pessoa que fere por ferir, por maldade, por intenção, ela se prepara, meu bem, porque cadê o negócio, gente? Existe uma coisa que seu tranca-rua carrega, a chave. Essa chave, ela abre a porta do céu e ela abre a porta do inferno. Então, reze, mas reze muito para que essa chave abra os bons caminhos, porque dever para um tranca-rua é perder a chave e ficar pro lado de fora da vida. É a verdade. Ai, como ele é fofo. Não é. Não é. Não é. Por onde o trem corre, é por cima da linha. Por onde o trem corre, é por cima da linha. Eu vou te dar uma carreira, essa não vai ser pequenininha. Um facão de 7 a roubar fora o cabe a bainha. Por isso que é. Então, uma coisa que vocês podem observar nos médiums do seu tranca-rua é que os médiums são muito atemporais. O que significa atemporal? Os médiums, eles têm um sistema que eu não sei como posso explicar isso, que faça sentido para todo mundo. Eles andam no passado, no presente e no futuro. É como se não existisse semana, como se não existisse dia, como se não existisse anos. Eles andam, eles fluem. Então, os médiuns do seu tranca-rua costumam ter muito déjà vu. Você fala, mas eu já conheço essa pessoa, eu já vi isso. Por quê? É um poder, é um dom que o seu tranca-rua dá, principalmente com a maturidade, né? Isso vem e isso tem que ter bastante equilíbrio, porque nem sempre a gente está vendo o que a gente quer. Nem sempre a gente fica sabendo o que a gente deseja. Então, às vezes, eu já vi coisas terríveis que me magoou, me feriu, me machucou demais. Mas eu tive tempo de amenizar as consequências antes, justamente porque eu não vou chamar de previsão, tá? Eu vou chamar de uma expressão atemporal, essa coisa de andar no tempo. Só um médium do seu tranca-rua que pode confirmar isso. Isso é difícil de falar, né? E só ele que vai saber. Aí, o que acontece? Pode parecer que os médiuns do seu tranca-rua são arrogantes, são prepotentes, são
Tudo que as pessoas dão nome, gente. As pessoas dão nome. Tudo aquilo que as pessoas não compreendem, que parece que foge do domínio delas, que elas não conseguem colocar cabresto, vira arrogância, vira prepotência, vira um tanto de coisa. E não é. O médium do seu tranca-rua sabe muito bem quem ele é, muito bem o que ele quer e muito bem o que ele vai fazer. E isso, para muitas pessoas, vira prepotência e arrogância. E tudo conversado, tudo que houver equilíbrio, dá certo com o seu tranca-rua e com os seus médiuns. Seu tranca-rua tem um desafio muito grande com os médiuns, porque a nossa ira é muito forte. Então, o nosso poder paranormal, mediúnico, uma raiva, por exemplo, a gente consegue provocar acontecimentos independente dos guias. E o seu tranca-rua sabe disso. Então, ele vai ensinando a gente, entendeu? Olha, cobra rasteja, passarinho voa. Então, galinha bota ovo, então você fica na sua e deixa os outros na dele. Entendeu? Se não tá bom para você, pega o seu banquinho e sai de mansinho. Mais ou menos isso. Bom, esse vídeo, ele teve como objetivo trazer o mais próximo possível experiências, essências, mediunidade, manifestação. Então, o semelhante não é igual. Você que é médium do seu tranca-rua, deixe aqui seu comentário, suas experiências, para enriquecer mais o vídeo e assim a gente honrar cada vez mais o nome do seu tranca-rua. Então não esqueçam que tem uma oração aqui no canal, tá lá na playlist Magias e Preces. Façam se vocês estiverem precisando de alguma coisa. E é isso. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e que seu tranca-rua das almas possa abençoar cada vez mais esse canal e a todos que nele contar, confiar ou precisar. Axé, meus irmãos. Até breve.